Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Ficções encantadoras. E por que histórias são mais poderosas do que estatísticas? Imagine um alienígena enviado para a Terra. Seu trabalho é monitorar nossa economia. Ele sobrevoa a cidade de Nova York, tentando avaliar a economia e a forma como ela mudou entre 2007 e 2009. Na noite do Ano Novo de 2007, ele paira sobre a Times Square. Vê dezenas de milhares de pessoas, felizes, celebrando, rodeadas por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifício e câmeras de TV. Ele viaja no tempo. Vai a Times Square da noite do Ano Novo de 2009. Vê dezenas de milhares de pessoas felizes, celebrando e rodeadas por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifício e câmeras de TV. Parece quase a mesma coisa. Ele não vê muita diferença. Ele vê aproximadamente a mesma quantidade de nova-iorquinos se movimentando pela cidade. Essas pessoas estão cercadas pela mesma quantidade de edifícios comerciais, que abrigam a mesma quantidade de mesas com a mesma quantidade de computadores, ligado ao mesmo número de conexões à internet. Nos arredores da cidade, ele vê a mesma quantidade de fábricas e armazéns interligados pelas mesmas rodovias, com a mesma quantidade de caminhões circulando nelas. Ele se aproxima um pouco mais do solo e vê as mesmas universidades ensinando os mesmos temas e distribuindo os mesmos diplomas para a mesma quantidade de pessoas. Ele vê a mesma quantidade de patentes protegendo as mesmas ideias inovadoras. Ele nota que a tecnologia avançou. Em 2009, todos carregam smartphones que não existiam em 2007. Os computadores são mais rápidos. A medicina é melhor. Carros consomem menos combustível. A tecnologia solar de fraturamento hidráulico avançaram. As mídias sociais cresceram. Conforme ele voa pelo país, observa a mesma coisa. Em todo o mundo, mais do mesmo. A economia está praticamente da mesma forma, talvez até melhor em 2009 do que em 2007, conclui ele. Então, ele olha para os números. Fica chocado com o fato de as famílias americanas estarem 16 trilhões de dólares mais pobres em 2009 do que estavam em 2007. Fica pasmo ao saber que há 10 milhões de desempregados a mais. Não consegue acreditar quando descobre que o mercado de ações vale metade do que valia 2 anos antes. Não consegue acreditar que a expectativa das pessoas em relação a seu potencial econômico despencou. Não entendo, diz ele. Vi as cidades. Verifiquei as fábricas. Vocês têm o mesmo conhecimento, as mesmas ferramentas, as mesmas ideias. Nada mudou. Por que vocês estão mais pobres? Por que estão mais pessimistas? Houve uma mudança em 2007 e 2009 que o alienígena não foi capaz de ver. As histórias que contamos a nós mesmos sobre a economia. Em 2007, contávamos uma história sobre a estabilidade dos preços das casas, sobre a prudência dos banqueiros e sobre a capacidade dos mercados financeiros de avaliar o risco com precisão. Em 2009, paramos de acreditar nessa história. Essa foi a única coisa que mudou. Mas fez toda a diferença do mundo. Assim que a narrativa de que os preços das casas continuaram subindo desmoronou, a inadimplência das hipotecas aumentou. Os bancos perderam dinheiro e reduziram os empréstimos para outras empresas, o que levou a demissões, que levaram a uma redução nos gastos, o que levou a mais demissões. E assim por diante. Com exceção dessa nova narrativa, tínhamos uma capacidade idêntica, talvez até maior, de enriquecer e crescer em 2009 se comparada a 2007. No entanto, a economia sofreu seu pior baque em 80 anos. Isso é diferente, digamos, da Alemanha de 1945, cuja base industrial havia sido destruída, ou do Japão dos anos 2000, cuja população em idade produtiva estava diminuindo. Esses são danos econômicos tangíveis. Em 2009, infligimos danos narrativos a nós mesmos. Isso foi brutal. Essa é uma das forças econômicas mais potentes que existem. Quando pensamos sobre o crescimento de economias, negócios, investimentos e carreiras, tendemos a pensar em coisas tangíveis. Quantas coisas temos e do que somos capazes? Mas histórias são, de longe, a força mais poderosa da economia. Elas podem ser o combustível que permite que as partes tangíveis da economia funcionem ou o freio que detém nossas capacidades. Na hora de administrar o seu dinheiro, há 2 coisas que é preciso ter em mente em um mundo guiado por histórias. A primeira delas é a seguinte: quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável que você acredite em uma história que superestima as chances de que ela seja verdade. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O documentário How to Live Forever, Como Viver para Sempre, em tradução livre,
Fez esta inocente pergunta a uma centenária, que lhes deu uma resposta incrível. O dia do armistício, disse ela, referindo-se à conciliação de 1918, que deu fim à Primeira Guerra. Por quê? Perguntou o produtor. Porque sabíamos que nunca mais haveriam guerras, disse ela. A Segunda Guerra começou 21 anos depois, matando 75 milhões de pessoas. Há muitas coisas na vida que achamos que são verdadeiras, porque queremos desesperadamente que sejam. Chamo essas coisas de ficções encantadoras. Elas têm um impacto enorme na forma como pensamos sobre o dinheiro, principalmente sobre os investimentos e a economia. Uma ficção encantadora acontece quando você é inteligente e deseja encontrar soluções, mas está diante de um controle limitado, somado a elevados riscos. É uma combinação bastante poderosa. Ela pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Vejamos esse simples exemplo. O filho de Ali Rajaj estava doente. Anciões em sua aldeia propuseram um remédio popular: enfiar a ponta de uma vara em chamas no peito do filho, para drenar a doença de seu corpo. Após o procedimento, Rajaj disse ao The New York Times: quando você não tem dinheiro e seu filho está doente, você acredita em qualquer coisa. Esse tipo de medicina é milhares de anos mais velha do que a medicina que funciona de verdade. Antes do método científico e da descoberta dos micróbios, havia sangrias de terapias a jejum, abertura de buracos no corpo para liberar os males e outros tratamentos que não faziam nada além de acelerar a morte. Parece loucura. No entanto, se você precisa de uma solução e ninguém conhece uma ou não há uma boa saída à mão, o caminho de menor esforço leva ao raciocínio de Rajaj: querer acreditar em alguma coisa. Não apenas tentar qualquer coisa, mas acreditar nela. Ao narrar a Grande Peste de Londres, Daniel Defoe escreveu em 1722: as pessoas estavam mais viciadas em profecias e conjurações astrológicas, sonhos e superstições, do que nunca antes ou depois. Os almanaques as assustavam terrivelmente. As paredes das casas e das esquinas das ruas estavam cobertas de cartazes de médicos e de homens ignorantes, grasnando e convidando o povo a procurá-los, em busca de remédios, instigados geralmente por floreios como pílulas preventivas infalíveis contra a peste, proteção infalível contra a infecção, licores sensacionais, que não falham nunca, contra o envenenamento dos ares. A praga matou 1/4 da população de Londres em 1 ano e meio. Você acaba acreditando em quase tudo, quando os riscos são altos assim. Agora pense em como a mesma combinação de informações limitadas e riscos elevados tem um impacto em nossas decisões financeiras. Por que as pessoas dão ouvidos a comentários sobre investimentos na TV que apresentam pouco histórico de sucesso? Em parte porque os riscos são muito altos ao investir. Escolha algumas ações certas e você pode ficar rico sem muito esforço. Se houver 1% de chance de que a previsão de alguém se torne realidade, e nesse caso, sua vida se transformaria por completo. Não é loucura prestar atenção? Quem sabe? E há tantas opiniões financeiras que quando você escolhe uma estratégia ou um lado, investe neles tanto financeira quanto mentalmente. Se quer que o valor de uma determinada ação aumente em 10 vezes, será essa a sua tribo. Se acha que uma determinada política econômica vai provocar hiperinflação, será esse o seu lado. Estas podem ser apostas com uma baixa probabilidade de sucesso. O problema é que os espectadores ou não conseguem ou não tentam calibrar a probabilidades baixas. Muitos acreditam que o que desejam ser verdade é inequivocamente verdade, mas eles só fazem isso porque a possibilidade de um resultado transformador é real. Investir é um dos únicos campos que oferece oportunidades diárias, de recompensas extraordinárias. As pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam, digamos, no charlatanismo meteorológico, porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte. Considere o fato de que 85% dos fundos mútuos ativos tiveram desempenho inferior ao de seu índice de referência nos 10 anos anteriores, a 2018. Esse número tem permanecido bastante estável por gerações. Você acharia que um setor com um desempenho tão ruim seria um serviço de nicho e teria dificuldade em continuar em atividade? Mas há quase 5 trilhões de dólares investidos nesses fundos. Dê a alguém a oportunidade de investir juntamente com o próximo Warren Buffett, que ele vai acreditar
piamente que milhões de pessoas depositarão as economias de uma vida toda naquele projeto. Ou tome Bernie Madoff como exemplo. Olhando em retrospectiva, seu esquema Ponzi parecia óbvio. Ele relatou lucros que não oscilavam nunca, auditados por uma empresa de contabilidade relativamente desconhecida, e se recusou a divulgar muitas informações sobre como os lucros haviam sido obtidos. Mesmo assim, Madoff levantou bilhões de dólares de alguns dos investidores mais renomados do mundo. Ele contou uma boa história, e as pessoas queriam acreditar nela. É por isso, em grande parte, que a margem para imprevistos, a flexibilidade e a independência financeira, temas importantes discutidos nos capítulos anteriores, são indispensáveis. Quanto menor a distância entre o que você deseja que seja verdade e o que você precisa que seja verdade para atingir um resultado aceitável, mais você estará se protegendo de ser vítima de uma ficção financeira encantadora. Ao pensar sobre a margem para imprevistos, em uma previsão, é tentador pensar que os resultados possíveis variam entre você estar certo na medida exata a coberto de razão. Mas o maior risco é desejar tanto que algo seja verdade que seu espectro de previsões não chegue nem perto da realidade. Em sua última reunião de 2007, o Fed previu qual seria o crescimento econômico em 2008 e 2009. Já cansados de uma economia enfraquecida, eles não estavam otimistas. Previram uma faixa de crescimento potencial entre 1,6% e 2,8%. Essa era a margem de segurança deles, um espaço para o erro. Na realidade, a economia retraiu mais de 2%, o que significa que o Fed superestimou em quase 3 vezes o valor mais baixo. Para alguém em um cargo público, prever uma recessão total é complicado, porque isso colocaria a própria carreira em risco. Portanto, mesmo as piores projeções quase nunca esperam algo menor do que um mero crescimento lento. É uma ficção encantadora na qual é fácil de se acreditar porque esperar uma coisa pior é doloroso demais de se levar em consideração. Agentes políticos são alvos fáceis de críticas, mas todos nós fazemos isso até certo ponto, e o fazemos de duas maneiras. Se você acha que uma recessão está se aproximando, e vende antecipadamente, sua visão de economia será de repente distorcida pelo que você deseja que aconteça. Cada mínima variação, cada pequeno acontecimento parecerá um sinal de que a desgraça chegou. Talvez não porque chegou de fato, mas porque você ambiciona que chegue. Os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras. Não pode haver exageros. Não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos, e quanto mais alto o risco, maior ela deve ser. Segundo, todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. No momento em que escrevo este livro, minha filha está com 1 ano de idade. Ela é curiosa em relação a tudo e aprende muito rápido. Mas às vezes penso em todas as coisas que ela não consegue compreender. Ela não tem ideia de por que o pai dela sai para trabalhar todo dia de manhã. Os conceitos de contas, de orçamentos, de carreiras, de promoções e de poupança para aposentadoria são completamente estranhos para ela. Imagine tentar explicar ao Fed os derivativos de crédito ou o NAFTA. Impossível. Contudo, o mundo da minha filha não é escuridão completa. Ela não anda por aí totalmente confusa, mas tendo 1 ano de idade, ela já escreve suas próprias narrativas internas sobre como as coisas funcionam. Cobertores servem para mantê-la aquecida. Aconchegar-se à mãe faz com que ela se sinta segura e tâmaras têm um gosto bom. Tudo com que ela se depara se encaixa em uma das dezenas de modelos mentais que ela aprendeu. Quando vou para o trabalho, ela não fica perdida, tentando adivinhar o que é salário ou o que são contas. Ela tem uma explicação muito clara para a situação. Papai não está brincando comigo. Eu queria que ele brincasse comigo. Por isso fico triste. Mesmo sabendo muito pouco, ela não se dá conta disso, porque narra a si mesma uma história coerente sobre o que está acontecendo com base no pouco que sabe. Todos nós, não importa a idade, fazemos isso. Da mesma forma que a minha filha, não estou ciente de que não sei. Portanto, sou igualmente suscetível a explicar o mundo por um conjunto limitado de modelos mentais que tenho à disposição. Da mesma maneira que ela, vou em busca das causas mais plausíveis em todas as situações com as quais me deparo. E da mesma forma, estou errado a respeito de muitas delas, porque sei muito menos sobre como o mundo funciona do que suponho. Isso é verdade para a maioria dos assuntos baseados em fatos. Observemos a história. É simplesmente o relato de coisas que já aconteceram. Tem tudo para ser nítida e objetiva. Mas como o B.H. Liddell-Hart escreveu no seu livro Why Don't We Learn from History? Por que não aprendemos com a história?
em tradução livre. A história não pode ser interpretada sem a ajuda da imaginação e da intuição. A quantidade de evidências é tão importante, a quantidade de evidências é tão impressionante que é inevitável fazer uma seleção. Se há seleção, há arte. Aqueles que leem história tendem a sair em busca daquilo que comprova e que confirma suas próprias opiniões. Eles defendem quem é leal, leem preparados para concordar ou para atacar. Resistem às verdades inconvenientes, pois todo mundo quer estar do lado certo. Exatamente da mesma forma que começamos guerras para dar fim a todas as guerras. Daniel Kahneman uma vez comentou sobre as histórias que as pessoas contam a si mesmas para dar sentido ao passado. Ele disse: a retrospectiva, a capacidade de explicar o passado, nos dá a ilusão de que o mundo é incompreensível. Isso, por sua vez, nos dá a ilusão de que o mundo faz sentido, mesmo quando não faz. Este é um problema grave, que dá origem a erros em muitos setores. A maioria das pessoas, quando confrontadas com algo que não entendem, não percebem que não o entendem, porque são capazes de propor uma explicação que faça sentido com base em suas próprias perspectivas e experiências únicas no mundo, por mais limitadas que sejam essas experiências. Todos nós queremos que o mundo complicado em que vivemos faça sentido. Portanto, contamos história a nós mesmos para preencher essas lacunas que são, na verdade, pontos inacessíveis. O que essas histórias nos provocam em termos financeiros pode ser fascinante e assustador. Quando ignoro diferentes maneiras de como o mundo funciona, talvez eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma. Uma forma que me deixa muito confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir. Parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e a economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona da maneira como imagina. Quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender, pode ser que eu o siga impensadamente em uma decisão correta para você e desastrosa para mim. Como vimos no capítulo 16, é assim que as bolhas se formam. Conformar-se com o quanto você sabe não significa aceitar que boa parte do que acontece não está sob o seu controle. E pode ser difícil fazer isso. Pense nas previsões de mercado. Nossa capacidade de fazê-las é muito limitada. Certa vez, calculei que se você simplesmente presumir que o mercado cresce todo ano com base na média histórica, a precisão é maior do que se você seguir a média das previsões anuais dos 20 principais estrategistas de Wall Street. Nossa capacidade de prever recessões não é muito melhor, e uma vez que grandes acontecimentos surgem do nada, as previsões podem fazer mais mal do que bem, dando a ilusão de estabilidade em um mundo onde os imprevistos controlam a maioria dos resultados. Carl Richards disse que risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. As pessoas sabem disso. Nunca conheci um investidor que realmente acreditasse que as previsões de mercado como um todo fossem precisas ou úteis. Porém, ainda há uma enorme demanda por previsões, tanto na mídia quanto por parte dos consultores financeiros. Por quê? O psicólogo Philip Tetlock escreveu certa vez: precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável. Por isso recorremos a pessoas com ar de autoridade, que prometem satisfazer essa necessidade. Satisfazer essa necessidade é uma ótima maneira de explicar isso. Querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional que precisa ser coçada, não um problema analítico a ser calculado e resolvido. A ilusão do controle é mais convincente do que a realidade da incerteza. Portanto, nos apegamos a histórias que dizem que os resultados estão sob o nosso controle. Parte disso depende de misturar campos de precisão com campos de incerteza. A sonda da missão New Horizon da NASA passou por Plutão há 2 anos. Foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, que durou 9 anos e meio, de acordo com a agência espacial. A viagem levou cerca de 1 minuto a menos do que o previsto, quando a nave foi lançada em janeiro de 2006. Pense nisso. Em uma jornada inédita de uma década de duração, a previsão da NASA foi de 99,99% precisa. Isso é como prever uma viagem de Nova York para Boston e ter uma precisão de 4 milionésimos de segundo. Mas a astrofísica é um campo de antecipações. Ela não é afetada pelos caprichos do comportamento e das emoções humanas, como as finanças. Negócios, economia e investimentos são campos de incerteza, esmagadoramente impulsionados por decisões que não podem ser facilmente explicadas com fórmulas precisas, como acontece com uma viagem a Plutão. Mas queremos desesperadamente que seja como uma viagem a Plutão, porque a ideia de um engenheiro da NASA estar 99,9%
no controle de um resultado é bela e reconfortante. É tão reconfortante que nos sentimos tentados a contar histórias sobre quanto controle temos em outras partes de nossa vida, como o dinheiro. Kahneman certa vez traçou o caminho que essas histórias tomam. Ao planejar, nos concentramos no que queremos e no que podemos fazer, negligenciando os planos e as habilidades de outras pessoas, cujas decisões podem afetar nossos resultados, tanto para explicar o passado quanto para prever o futuro. Nos concentramos no papel causal da habilidade e negligenciamos o papel da sorte. Nós nos concentramos no que sabemos e negligenciamos o que não sabemos, o que nos torna excessivamente confiante em nossas crenças. Ele descreveu como isso afeta os negócios. Tive várias oportunidades de fazer uma pergunta a fundadores e funcionários de startups inovadoras. Quanto do destino de sua empresa depende do que você faz nela? Essa é evidentemente uma pergunta fácil. A resposta vem rápido e nunca foi inferior a 80%. Mesmo quando não sabem ao certo se terão sucesso, essas pessoas ousadas acreditam que seus destinos estão quase que inteiramente nas próprias mãos. Elas sem dúvida estão erradas. O destino de uma startup depende em igual medida das realizações de seus concorrentes e das mudanças no mercado. No entanto, os empreendedores se concentram no que conhecem melhor, em seus planos e suas ações, e nas ameaças e oportunidades mais imediatas, como a disponibilidade de financiamento. Eles sabem menos sobre seus concorrentes e, portanto, acham natural imaginar um futuro no qual a concorrência desempenhe um papel menor. Todos nós fazemos isso até certo ponto e não ficamos nem um pouco incomodados. Não vagamos por aí desorientados e confusos. Precisamos acreditar que o mundo em que vivemos faz sentido com base no que conhecemos. Seria difícil levantar da cama pela manhã, se você se sentisse de outra forma. Mas, e o alienígena sobrevoando a Terra? Aquele que está confiante de que sabe o que está acontecendo com base no que vê, mas acaba descobrindo que está completamente errado, porque não tem como saber as histórias que se passam na cabeça dos demais. Ele é igual a todos nós.